Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, na nossa segunda aula de Fundamentos em Engenharia de Dados, a gente vai falar sobre o conceito de web semântica. Então, a gente vai entender o que é a web semântica e quais são as suas principais características. Bom, web semântica ela também é conhecida como a web 3.0 ou web de dados. Esse conceito de web semântica ele foi introduzido nesse artigo pelo pai da internet, o Tim Berners-Lee, com dois outros pesquisadores. E o que significa falar em web semântica? Falar em web semântica, a gente não está falando de um conceito totalmente novo. A gente está falando de uma extensão da internet, né? Uma extensão da web. E essa extensão, ela agrega significado, ou seja, a gente deixa de ter uma internet simplesmente com um monte de documentos, um monte de dados soltos e passa a ter algum significado dos dados que estão lá disponíveis. A gente tem uma certa compreensão do que tem a respeito daqueles dados naquela web. Bom, falar em semântica, o conceito de semântica está relacionado ao conceito de significado, ou seja, estudo do significado. Se a gente pegar, por exemplo, uma palavra igual tanque, imagine o que vem à cabeça de vocês quando vocês escutam essa palavra, tanque. Bom, eu tenho certeza que teve gente que pensou em tanque para lavar roupa, alguns pensaram em tanque militar, ou um caminhão-tanque, ou um tanque de combustível, ou um tanque de água. Então, falar em tanque é o dado por si só. Ele pode trazer uma série de significados para a gente, baseado na nossa realidade, na nossa experiência. Eu tenho certeza que cada um de vocês pensou num conceito diferente em relação a essas imagens. Então, isso é a ideia de estudar o significado das coisas. Tanque, por si só, ele não traz para a gente uma informação, um significado totalmente valoroso. Mas quando a gente pensa nesse dado interligado, nesse dado conectado a alguma outra coisa, a gente vai, todo mundo, pensar na mesma coisa. Então, quando eu falo assim, tanque, e esse tanque tem uma interligação com um cesto de roupa suja, aposto que todo mundo pensou num tanque para lavar roupa, e não no tanque militar em relação à roupa suja. Bom, pode ser que alguém pensou num tanque militar mesmo, falando do cesto de roupa suja, mas o mais comum é que fosse pensar no tanque para lavar as roupas. Então, a ideia da web semântica é quando a gente começa a ter os conteúdos dentro dessa internet, os recursos dentro dessa internet, conectados a outros recursos, eles passam a ter algum significado, eles passam a ser compreensíveis, não só pelo humano, mas também pelo computador, também pelas máquinas. Então, quando a gente vai falar na web semântica, a gente está falando tanto de uma ideia de estrutura, porque os dados estão disponíveis numa estrutura mais ou menos pré-definida, mas a gente sabe que essa estrutura traz para a gente o que a gente chama do significado. Então, a gente pode pensar, de acordo com esse exemplo aqui, a estrutura, a gente teria um recurso e um link para um outro recurso. Então, esse mesmo recurso vai ter um link para um outro recurso. O recurso, esse recurso teria um link para um outro recurso. Mas o que são esses recursos? E aí a gente traz para a ideia do significado. Então, aqui é a estrutura da web semântica é essa, são um conjunto de triplas, né, que a gente chama de triplas, onde que um recurso tem uma conexão, o recurso está conectado, interligado com um outro recurso. E quando a gente fala no significado, a gente está falando o que é cada recurso. Então, por exemplo, eu posso falar que o software e documento, a relação de software para documento é que o software tem manual, que é um documento. Ou eu posso falar em que o software ele requer uma biblioteca. Na hora que você desenvolve um software, ele requer que você importe algumas bibliotecas da linguagem de programação para ele.
Ou eu posso falar, por exemplo, que esse documento ele é baseado em um outro documento, ele foi gerado a partir de um outro documento. Ou então que esse documento tem um assunto que é um determinado tópico. Então, assim, a gente começa a colocar significado a esses recursos. Então, não é mais um conjunto de recursos interligados, esses recursos são interligados de acordo com o significado que eles têm para fazer essas ligações. Bom, a arquitetura tecnológica atual da web semântica ela é baseada nessas caixinhas. Então, a gente tem uma base, que é a camada de base é uma camada sintática, ou seja, ela preza pela estrutura, pela forma, como que aqueles dados vão ser escritos para ficar disponíveis na web. Então, a gente fala em arquivos XML, a gente fala em estruturas de RDF, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, é uma outra linguagem de programação. A gente está falando de URIs, né, de Unicodes, que são os identificadores dos nossos recursos. A gente está falando de uma camada intermediária, que é a camada semântica. Então, a gente tem linguagem de consulta específica para trabalhar com a linguagem RDF. A gente também tem uma camada que traz uma semântica, que é um modelo orientado por grafos como a ontologia, e essa ontologia ela é escrita na linguagem OWL, que é a Ontology Web Language. A gente tem regras, a gente tem um conjunto de lógica unificada, são os axiomas relacionados às ontologias, às nossas definições semânticas. E assim vai, a gente tem uma camada que vai criptografar tudo isso para que esse dado seja lido só porque quem tem as chaves de criptografia. E nas camadas superiores são as camadas que têm acesso para o usuário, para uma aplicação. Então, essa aqui é a arquitetura tecnológica hoje, que envolve os documentos, os recursos que estão disponíveis na nossa Web 3.0 ou na web semântica. Bom, eu mostrei o gráfico anterior e o que é o tal do URI? O URI é um identificador uniforme de recursos, quer dizer, ele é um conjunto de caracteres. A gente pode pensar num URI como, por exemplo, que a gente vê no nosso dia a dia, quando a gente acessa uma página na web, que são as nossas URLs. O URL é um exemplo de um URI. Porque o L é de localização, então é um endereço de uma localização específica. Então, o identificador, o URI, é como que você identifica um determinado recurso dentro da web. Esse identificador ele é único, ele não se repete, para não dar margem para ter ambiguidade. O mesmo recurso dois recursos possuírem o mesmo endereço, o mesmo nome, né? Que seria esse URI. E esse URI, ele vai permitir ser recuperado por aplicativos, por qualquer aplicação que acesse essa internet de forma global, né, mundial, utilizando alguns protocolos, como HTTP, a gente pode usar o FTP, ou uma série de outros protocolos que vão acionar esse recurso, esse URI. Eu trouxe aqui alguns exemplos. A gente está falando aqui de um protocolo FTP, um endereço específico, um protocolo de e-mail. Então, aqui são exemplos de identificadores de recurso. A gente tem a linguagem RDF, que é uma linguagem de representação de informação na internet. Ela vem desse padrão da web semântica que foi definido pelo Tim Berners-Lee. Ele é baseado numa sintaxe de XML e a ideia dele é representar esses grafos, representar esse conjunto, essa estrutura que a gente mostrou no slide anterior. Bom, esse recurso, quando eu falo recurso, o que é um recurso? Recurso pode ser qualquer coisa que esteja disponível para ser acessada na internet. Ela pode ser uma imagem, ela pode ser uma página, ou seja, tudo que está disponível na internet, ela precisa de ser identificado pelos buscadores, pelos protocolos. E esse buscador ele vai identificar através daquele URI. Então, todo recurso tem um URI associado a ele. E é por isso que a gente consegue fazer a busca desses recursos na nossa internet.
o modelo RI, o modelo RDF, na verdade, ele é um conjunto de declarações. Essas declarações são formadas por um predicado, um sujeito e um objeto. E a representação é baseada no modelo de triplas, né? Que é essa estrutura. Então, eu tenho aqui um sujeito. Esse sujeito está ligado a um objeto por meio de um predicado. Então, quando a gente falou lá que um software tem um documento, a gente está falando de sujeito, predicado e objeto. Bom, predicado, ele é um recurso, sujeito, ele é um recurso, o objeto, que é o predicado de um sujeito, pode ser tanto um recurso quanto um literal. Não precisa ser um recurso especificamente, pode ser um string qualquer, uma palavra qualquer. E recurso é qualquer coisa que tenha uma identidade. Cada recurso, então, ele é identificado por uma URI. Bom, aqui a gente tem um exemplo de um código escrito em RDF. Então, a gente tem aqui uma instrução, uma declaração RDF. Né, essa declaração é baseada em um sujeito, predicado e um objeto. Então, eu tenho aqui um RDF sujeito, que é esse recurso aqui, com essa URI, identificando esse recurso. Eu tenho um RDF predicado, que é esse recurso identificado por essa URI. Eu tenho um RDF objeto, que no caso aqui, ele é um literal, um string livre. Se a gente pegar a estrutura de triplas, a gente vai ter que uma pessoa, nome, Machado de Assis. Ou seja, a gente tem aqui, se a gente fosse traduzir para uma linguagem humana, a gente pensaria nessa estrutura. Se a gente for pensar na linguagem de máquina, a gente tem que essa URI aqui, ela significa pessoa, então recurso pessoa identificado por esse URI. O recurso, né, o predicado nome, ele é identificado por essa URI. E aqui a gente tem o objeto que é o literal, que é o Machado de Assis. Mas eu poderia falar que Machado de Assis poderia ser um recurso da internet também. E a gente poderia atribuir a ele uma URI, ao invés de ficar trabalhando com um simples string. Bom, então nessa aula a gente entendeu o que é uma web semântica, o que é essa web de dados que a gente tanto escuta falar, e a gente viu algumas de suas características, que é a sua arquitetura, o RDF, o RI, entendemos o que é essa ideia de triplas, né, de as declarações que são disponíveis na web semântica, elas são nesse formato de predicado, sujeito, predicado e objeto. Na nossa próxima aula, a gente vai falar o que é dados abertos e a gente vai entender conceitos relacionados a dados abertos e web semântica, que é o Linked Data, ou dados interligados, ou Linked Open Data, que são os dados abertos interligados. Até lá!